galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, porque temos que abordar 3 temas diferentes, mas que se conectam em torno de uma mesma problemática, que é a falta de solução. Falta solução em algumas confusões políticas e ideológicas que o Brasil vem enfrentando. A gente começa falando sobre isso. Faltam soluções e caminhos para tentar trazer paz para a República Brasileira, a nossa linda democracia, que agora vê o Supremo brigando entre si. Fala do Fachin, Carmen Lúcia, Fux, Mendonça, talvez Cássio, quem sabe Toffoli, versus Gilmar, o Pedro III, né? Flávio Dino, Cristiano Zanin e a questão do Banco Master. E a única forma de solucionar o Banco Master é basicamente criando uma nova república, né? A sexta já foi pro saco. Muita coisa pra gente comentar. Nessa primeira parte eu quero abordar algumas coisinhas que estão acontecendo ainda no âmbito da direita, mas trazer um pouco mais de densidade, para além da fofoca, para além de treta de rede social. E o final dessa primeira parte, ela vai dar realmente assim um tom. E o que me fez ver que estamos diante do mesmo problema nos 3 âmbitos diferentes, porque ontem foi publicado um texto interessante, faz uma análise junto com a retrospectiva histórica do que representou o impeachment da Dilma em 2016. E aí depois a gente vai falar do judiciário, começamos falando dessas confusões que rondam o Supremo, e aí se der tempo, a gente vai falar da questão da delação do Paquito e as últimas notícias que saíram que mostram que realmente não tem solução fácil para o Brasil. E eu acho que não tem realmente, assim, na alta cúpula política, ninguém interessado em resolver. Os bolsonaristas, né? Mas esses não contam. Mas vamos lá. E só para avisar para vocês, se vocês não estão sabendo, o Lula estava na Espanha, não sei lá, um passeio qualquer. Estavam realizando um evento, talvez seja similar ao que no passado foi a Internacional Socialista, basicamente a cúpula global progressista, na tradução, que já está ali. Um evento que reuniu as principais lideranças progressistas do mundo. Estavam lá. Vou até ler já o tweet do filho do Jorge Soros, que estava presente e apoiando a iniciativa. É uma honra receber tantos líderes e ativistas incríveis em Barcelona para a primeira cúpula global progressista. Um encontro inédito que reuniu milhares de participantes de mais de 100 países e organizações. Pela primeira vez, parceiros como Aliança Progressista, Global Progress e partidos socialistas europeus se reuniram sob o mesmo teto ao lado de uma ampla coalizão de movimentos e líderes comprometidos em avançar um futuro mais justo e democrático. Conversa mole, não tem nenhum futuro justo e democrático, é apenas a velha turma da esquerda que vocês conhecem muito bem, em parceria, né, com os globalistas para tentar dificultar a sua vida. Aí imagina, o filho do Soros, que pela cara ali não deve ter nem 40 anos, já está aprontando. Imagina quantas décadas tu vai ter que aturar esse cara. O Klaus Schwab, que já está velho, já viu o estrago que causa o Fórum Econômico Mundial. Imagina isso daqui. Isso aqui foi a primeira cúpula. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar desse evento ao longo dos próximos anos algumas vezes. E Arthur comenta o seguinte: o homem que patrocina a Transparência Internacional e que celebrou o novo primeiro-ministro de direita da Hungria está ali na Global Progressive Summit, lutando contra a corrupção. Isso deve ser uma coincidência. Mas vamos para os problemas internos, mas externos ao mesmo tempo, que é a questão do ramagem. Por isso que eu comecei até com essa postagem do filho do Soros. Diante das mentiras, ou pelo menos da história mal contada da Polícia Federal do Lula, a PFL, o senador Jorge Seife entrou em campo. Parabéns, Seife, desde já. E que tem várias camadas, né, a atuação do Seife. Acabei de protocolar a convocação do diretor-geral da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Primeiro ponto, mais do que a lacração de rede social, uma ação real, concreta, leva o cara, onde você pode sabatiná-lo, apertá-lo, ouvir da boca dele, possivelmente alguma justificativa que não vai colar e que sim vai poder ser utilizada para gerar ainda mais desgaste para o governo Lula em ano de eleição, o que eu acho que é uma movimentação política importante. Segundo, isso daqui está sendo feito onde? Comissão de Segurança Pública do Senado. As pessoas que diziam que as comissões não serviam de nada, eu não lembro agora quem que está presidindo a Comissão de Segurança Pública no ano de 2026, porque normalmente troca de presidente a cada ano. Mas no acordo, que foi firmado ali na eleição do Mota e do Batoré, quem ficou como presidente da Segurança Pública do Senado,
a priori tinha sido Flávio Bolsonaro que estava presidindo esse 2025. Agora 2026 ainda deve estar na mão do PL. Se não tiver, vai estar em algum aliado. Tanto na Câmara, quanto no Senado quanto na Câmara, ambas comissões ficaram na mão do PL. Então, mas a gente ainda diz que comissões não servem de nada. Se a prisão decorreu de cooperação internacional entre a Polícia Federal e o ICE, como Ramagem foi solto e não extraditado? É uma boa pergunta. Estamos curiosos para saber. E eu acho que o Andrei não vai conseguir apresentar uma resposta a contento. Ainda falando do caso do Ramagem, o SBT News fez jornalismo sério e trouxe uma apuração que acho que se um bolsonarista falasse, muitos não iriam acreditar, porque falou olha lá os bolsonaristas tentando encher a bola do Eduardo. Mas o SBT News ninguém vai chamar de bolsonarista. Após falar com o Eduardo Bolsonaro, Marco Rubio atuou no caso Ramagem e pediu explicação ao ICE. Que coisa, hein? Agentes norte-americanos informaram que não houve nenhuma cooperação com a autoridade do governo brasileiro. Parece que realmente Eduardo Bolsonaro conseguiu construir uma relação importante com suas chave na administração Trump, como o secretário de Estado Marco Rubio. Meu primo, olha só, hein? Mas o jornalismo sério da direita não dá nenhum destaque para esse tipo de coisa. E vai fazer sentido porque eu tô falando isso já já. Vamos por partes aqui, né? Vamos colocar alguns problemas na mesa, como esse, né? Existe, está muito claro para todo mundo, hoje, mais do que nunca, diversas divisões dentro da direita, e essas divisões, elas não serão sanadas. Elas são impossíveis de ser sanadas, porque são pessoas que já mostraram aí para que vieram e mostraram que possuem um projeto de poder que não necessariamente passa pelo Flávio, pelo Eduardo, pelo Jair, pelo Carlos, por algum representante do bolsonarismo. Tá lá, válido, justo, toca o barco lá. E não só tem essa ala, tem várias outras alas dentro da direita que também brigam entre si, enfim. E aí tem essas brigas, a gente comenta sempre, e até eu já trato com ironia, né? Tá dividindo a direita, é uma de união. Você já viu a esquerda brigar em público? E, obviamente, a esquerda briga em público sempre, a gente até fala disso. Aí o Mafinha, que também acompanha de perto o que rola na esquerda, ele fala o seguinte: uma coisa que a direita acredita que é por falta de repertório é que a esquerda não briga. A esquerda briga 10 vezes mais que a direita. Vocês não veem isso porque não acompanham eles. Eu acompanho. Mais do que acompanho a direita. E brigar e depurar e se autocriticar é o oxigênio de um movimento político. É indispensável. Se você não tem estômago para isso, eu recomendo não se envolver com política. Você pode ficar aí, acompanha a rede social. Mas se você realmente quer dar um pitaco, participar do processo, tem que estar disposto a lidar com esse tipo de coisa. Aqui eu não vou trazer nenhum recorte, nem tweet para provar o que eu estou falando desse ponto, mas vocês conseguem achar fácil se você pesquisar aqui no próprio YouTube. Nas últimas horas, Jones Manuel, que era do PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi pro PCBR e saiu do PCBR para o PSOL, agora quer ser candidato e quer apoiar a candidatura do Lula, que ele vinha criticando como o grande ícone neoliberal brasileiro que estava atrapalhando a esquerda. Aí o Jones Manuel está brigando com o gado do Lula. Lembra do gado do Lula, aquele cara que colocou fogo no Borba Gato? Falando que o gado do Lula é identitário. Olha a confusão. E o cara falando que o Jones também é. Aí, nas últimas horas, fizeram algumas análises sobre as entrevistas do Lula, tanto para o ICL quanto para o Brasil 247, onde o próprio Brasil 247, que fez junto com a Fórum DCM, criticou a entrevista que o Lula deu para o ICL, que é de esquerda, falando que o ICL estava usando o Lula para uma agenda própria deles. Porque o Eduardo Moreira é um cara que vem do mercado, era banqueiro e talvez quisesse tirar algumas respostas da boca do Lula. Aí em outra ala tem a turma ligada ao Ciro Gomes, ao do Rebelo, tem lá o Felipe Tamir fazendo um vídeo, uma reanálise do ano de 2018, culpando o PT pela crise que o país passa hoje, porque na visão deles, polarização, petismo versus bolsonarismo não deveria existir. O candidato deveria ter sido o Ciro Gomes em 2018. O Felipe Tamir fez um vídeo lá, trouxe várias notícias, reinterpretando os acontecimentos. Eu acho que tem várias falhas. Essa turma do Ciro Gomes, se tiver alguém assistindo, para mim a principal falha deles é a arrogância de se acharem as pessoas mais virtuosas do Brasil e acharem que a presidência da República é uma espécie de Harry Potter, que com a varinha você aponta e tudo acontece. A turma do Ciro Gomes tem a solução para tudo, desde que não precisa do Congresso. Não bote o Congresso na situação. Aquele Congresso maravilhoso ali de 2019, 2022, tudo que o Ciro Gomes queria na cabeça deles ia ser aprovado. PECs, né? Tudo.
Nem ia ter problema nenhum, não, porque é que o Ciro Gomes é maravilhoso. Então, pra mim, já partiu dessa análise, já tá tudo errado. Enfim, mas aí tá brigando contra os dois. Então, assim, são brigas generalizadas. Aí você corta pra turma, o Ruizão é trotskista. Aí já tem outra ala socialista que prega a Revolução Brasileira, capitaneada aí pelo Nildo Uric, que já prega voto nulo. Tá maravilhoso. Isso acontece todo santo dia. Mas adianta falar? Na verdade, adianta, que as pessoas começam a entender. Mas o discurso que ainda define, né, o debate público brasileiro na bolha da direita é que a esquerda nunca briga, que a esquerda tem a baita união, a união maravilhosa, por isso que eles vencem, toda aquela ladainha. Mas para quem já entendeu que a coisa não é bem assim, e que é importante discutir os problemas da direita, porque as pessoas que estão na internet já são a minoria. Só que uma minoria que faz barulho é uma minoria importante, até para tentar direcionar os rumos que a chamada direita, o bolsonarismo vai seguir nos próximos anos.